Às vezes Deus não vai mudar você. Deus vai mudar o caminho para mudar você. Mas uma coisa que eu aprendo sempre é que quando você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Você pode ter uma fé que ela é superficial e conectada apenas a momentos difíceis da vida. Entendi. E você pode ter uma fé de relacionamento, uma fé não fingida. Ou seja, é algo genuíno que não parte daquilo que eu quero de você, mas a partir de quem você é de verdade para mim. Então essa é a fé que eu digo que é de verdade. Então quando você conhece Jesus dessa maneira, você não lembra dele só quando a coisa tá dando ruim. Você lembra dele, você se relaciona com ele. Nós somos a geração dos problemas emocionais, certo? Então é a geração das síndromes, que cada dia tem um nome novo. É a geração dessas patologias que são psicossomáticas, né? Depressão, ansiedade e tal. Então todo mundo me pergunta a mesma coisa. Tá. Jesus tem o poder de curar a depressão? Jesus pode curar essa minha ansiedade? E a pergunta é... E aí muda a tônica da pergunta, porque a resposta ela é objetiva. Certo. Sim, Certo. Ele pode. Mas talvez a melhor pergunta é: de que maneira que eu devo viver para que todas essas mazelas que alcançam milhares de pessoas não entrem dentro do meu coração e não façam parte da minha vida? Então a pergunta não é como eu curo, é como eu não deixo que aconteça. De que maneira isso é possível? Então eu coloquei no Google. O que é pensamento intrusivo? Pensamento intrusivo é o pensamento que vem na nossa mente, que a gente não queria pensar nada sobre aquilo, nós não queremos aquele pensamento, mas ele entra na nossa mente, governa as nossas decisões e quando a gente vê, a gente vira escravo daquele pensamento. Certo. Certo? Certo. Cara, quando eu ouvi isso, eu automaticamente fui para a palavra. E comecei a perguntar: Jesus, de que maneira que se cura um pensamento intrusivo? Como que eu afasto isso de mim? Aí veio a resposta no meu coração. Não é como você afasta, é como você não deixa que ele caia sobre você, que ele venha sobre você. E aí a questão é, e como isso é possível? Simples. E aí, cara, eu consegui ver com os meus olhos, assim, nossa cabeça, nossa mente é como um campo aberto, que vai ser semeado ao longo da vida muita coisa. E tem várias maneiras de fazer essa semeadura, de forma positiva e de forma negativa. O que seria uma forma positiva? Aquilo que nós conquistamos, as nossas felicidades, o dia que teu filho nasceu, tudo isso são sementes que foram plantadas lá. E aí tem as sementes das frustrações, certo? Só que tudo isso é algo natural, não é nada espiritual ainda. Certo. Quando que fica espiritual? Quando você olha uma grande plantação, você percebe que no meio dela, ela tem um espantalho. E o espantalho serve para que as aves de rapina não desçam e não comam as sementes. Certo. Porque mesmo as positivas, como as negativas, elas têm poder para nos ensinar. Então, os traumas, eles nos previnem de muitos erros do futuro. Quando eu digo traumas, são as adversidades que a gente enfrenta. E as coisas boas, elas nos dão energia e fôlego para continuar a viver. Qual que é o negócio? Quando nós não temos o Senhor no centro dessa nossa plantação, da nossa mente, nós ficamos à mercê de qualquer um que venha voando, pouse e tire as sementes que a gente precisava e coma os frutos que eram para ser nossos. Então, a questão mais importante é, se você quer ter uma vida em paz nessa terra, o centro da sua mente precisa ser Jesus. Então, se Jesus é o centro da tua mente, é o espantalho que se o pensamento intrusivo tenta chegar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque tem uma defesa dentro daquele campo. Então, por isso que eu digo que a maioria das pessoas pergunta depois que o mal já chegou. Depois que o dia mal já se apresentou na história. Quando você entende que Jesus, se ele vier primeiro, o mal não terá poder para vir depois, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o amam e o temem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que se você ama o Senhor de verdade e você tem temor a ele, aquilo que poderia te atacar não consegue chegar em você. Então, a geração nossa, ela não precisa lidar com o problema no final. Ela pode lidar com o problema no começo. Então, se nossa geração entende que o centro da nossa mentalidade, do nosso coração, da nossa vida como um todo, precisa ser o Senhor, a gente vai se livrar de problemas desnecessários no nosso futuro. Sim. Que a gente não precisava passar por eles. Simplesmente se a gente tivesse feito certo desde o começo. Entende?
Deus no centro. Romanos 12:2 diz: não vos conformem com esse mundo, mas transformem a vossa mente, sabe? A partir da renovação da nossa mente. O que a Bíblia está dizendo? Que essa mente que a palavra fala é pneumo, é alma. Certo. Então ele tá falando, olha, se você confia em Jesus, permita que ele renove a sua mente. Então o que é renovar a mente? Aí ele não é o espantalho, ele é o agricultor, ele é o que vai lá e tira a semente que não vai servir, ele vai lá e planta a semente que a gente vai precisar e depois ele cuida para que ninguém vá do campo que ele plantou. Sim. Então a surpresa de Deus é sempre quando vem além da nossa capacidade de imaginar. E isso é o viver o plano de Deus. Eu aprendo dessa forma. Sim. A gente planeja uma coisa, Deus vem e apresenta o plano dele. É tão melhor que você diz, cara, como é que é possível? Ou seja, você sabe que ele vai fazer algo melhor, mas nunca no nível que vai acontecer. Então a surpresa sempre é, meu Deus, como que isso aconteceu? Eu nunca teria criatividade de pensar nisso. Porque a Bíblia fala de paz, ele sempre vem carregado de paz. Paz é a confiança plena de o que eu ouvi tá certo e quem me falou foi Deus. Se você tem uma fé imatura, baseado na experiência do resultado que você deseja, tudo que você deseja vai ser Deus falando com você. Esse é um perigo muito grande, porque daí você começa a confundir os teus sonhos com os sonhos de Deus. Não, eu quero muito, então é o que Deus quer pra mim. Não, nem sempre. Então entende que não dá pra você acreditar que só porque parece com aquilo que você deseja, é Deus que está falando. Às vezes a voz do Senhor vai vir de uma maneira que vai transformar, vai trazer inquietação pra você. E eu não tô falando sobre ausência de paz, mas desconforto mesmo, sabe? Você vai dizer, puxa, Senhor. E aí você vai ter que confiar que porque ele fez isso, é porque o plano dele é muito melhor. E ele tá te livrando de alguma coisa que poderia ser tua queda no futuro. Nesse caso, ele respondeu não te respondendo, né? Exatamente. Ele só falou, não. Mas em silêncio. Em silêncio. Exato. O silêncio é uma resposta. O silêncio, ele não é nem sim e nem não. O silêncio é silêncio. O silêncio é inércia. Então, na inércia dele, inércia é minha. A gente pode ficar perigoso quando diz que o silêncio é uma resposta. Porque daí eu coloco a resposta que eu quero no silêncio de Deus. Se Deus não falou nada, o que eu quero é sim, então a resposta é sim. O que eu quero é não, então a resposta dele é não. Mas silêncio não é nada. Silêncio é nada. Ó. Não tem sim, não tem não, é nada. Silêncio é uma escola. Se você parar pra pensar, tem coisas que só se ajustam dentro da nossa alma quando a gente fica em silêncio, no limbo. Quando você está em silêncio, nesse período do silêncio do Senhor, esse período de quietude é o período onde teu cérebro, onde tuas emoções, elas ficam ainda mais alinhadas com o Senhor. Porque você vê o que você nunca viu, você observa o que você nunca observou, você vê, sabe? Você tem experimento que nunca experimentou. E é irritante pra gente, porque a gente gosta disso aqui. Mas às vezes o que a gente só precisa é ficar quietinho mesmo. É ficar quietinho. Exatamente.